Bem, uma boa tarde, né, para todos, para todas que participam desse seminário que pretende discutir ou pelo menos lançar reflexões, eu diria, sobre a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho no pós-Covid-19. Acredito que seja um tema extremamente desafiador. E aí eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas que nos assistem, que estão participando aqui dessa reunião, né, deste evento, aos organizadores, em seu nome, Sérgio, e aos colegas que estão compartilhando comigo dessa mesa virtual. O querido vice-presidente da Anamatra, Luiz Antônio Colúcio, o doutor Ronaldo Lima dos Santos, vejo também o doutor João Luiz, né? Não sei se a doutora Vivian entrou ou não, mas desde já registro o meu cumprimento a ela também. Enfim, primeiramente, eu acho que para tratar do tema, seria importante situar, ainda que em breves palavras, a relevância da Justiça do Trabalho, né? E aí eu gostaria de começar destacando o papel da Justiça do Trabalho, o papel que ela historicamente tem desempenhado. Acho que trata-se, é bom lembrar, de uma estrutura constitucional, a da existência da Justiça do Trabalho, pertencente ao Poder Judiciário, que foi alcançado com o processo de redemocratização brasileira em 1946. E aí, uma outra Constituição Democrática, num outro momento de redemocratização, que foi em 1988, a justiça laboral se consolidou efetivamente. Com a emenda constitucional número 45 de 2004, que foi chamada de reforma do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho teve a sua competência ampliada para agora poder dirimir conflitos das relações de trabalho lato sensu, e não apenas das questões relacionadas aos empregados. A despeito, portanto, meus amigos, minhas amigas, dos ataques que a Justiça do Trabalho sofre de tempos em tempos, o fato é que a Justiça do Trabalho continua e vai continuar desempenhando esse que é o seu papel, que sempre veio desenhado com a democracia brasileira. E esse papel é o de garantir o equilíbrio do mercado, a paz social para empregados, para trabalhadores, para empregadores, para tomadores de serviço, para toda a sociedade. E, na verdade, manter um órgão de jurisdição especializada e de uma jurisdição centrada no trabalho humano, eu diria que é um papel de todas as sociedades democráticas e civilizadas. Toda nação civilizada deveria tratar de modo especial a questão do trabalho que está na centralidade da vida das pessoas. Além desses aspectos, digamos, democráticos, jurídicos, né, históricos, que conferem essa densidade à Justiça do Trabalho do Brasil, de forma, eu diria, pragmática, eu acho que a gente tem que fazer referência ao papel também arrecadador da Justiça do Trabalho, que por vezes não é referido e é um trabalho importante. Só para se ter uma ideia, nesse auxílio à previdência pública, que afinal de contas haveria de ser um benefício universal para todos, a Justiça do Trabalho em 2019, até julho de 2019, até julho do ano passado, arrecadou para a Previdência simplesmente 1 bilhão e 800 milhões de reais. Esse valor para a Previdência é superior ao que foi arrecadado para custas, para emolumentos, imposto de renda, multas, etc. Cifras que também ilustram a importância da Justiça do Trabalho para o Brasil, especialmente em tempos onde o debate que justificou a reforma da Previdência do ano passado, cujos reflexos todos nós vamos sentir agora e daqui para diante, aquela reforma da Previdência esteve pautada num discurso de déficit das contas. Um outro aspecto, eu acho que diz respeito ao equilíbrio concorrencial, que normalmente é pouco falado no que diz respeito à questão do sistema laboral como um todo.
E esse equilíbrio concorrencial, ele é fundamental para a concretização do princípio constitucional da livre iniciativa. E aí, eu gostaria de lançar uma reflexão crítica, porque qual livre iniciativa ou qual empreendedorismo são compatíveis com o Estado democrático de direito? Qualquer negócio que se coloca por aí, criando qualquer posto de trabalho, oferecendo qualquer serviço ou qualquer produto? Ou, numa perspectiva do Estado democrático de direito, a livre iniciativa, ela necessariamente tem que estar conjugada com o valor social do trabalho, com respeito ao meio ambiente e à cidadania. Nesse sentido, a Justiça do Trabalho tem consciência de que o seu papel também é o de garantia da chamada boa e leal concorrência na iniciativa privada. O direito e a Justiça do Trabalho, eles têm que atuar para assegurar um ambiente concorrencial estável, punindo aqueles que só negam direitos sociais, tentando contribuir para uma cultura de não sonegação. Mais que as invisíveis regras do mercado, eu diria, a justiça trabalhista garante lealdade na competição capitalista. E isso incomoda e incomoda muito. Ainda sobre os aspectos, digamos, do diferenciado da justiça do trabalho, tem-se que ela está entre as mais rápidas e mais eficazes do país. Ainda não rápida, eu diria, o suficiente, mas está entre as mais rápidas. Nas varas do trabalho, por exemplo, um julgamento leva, em média, 9 meses para ser concluído. Nem os juizados especiais conseguem ser tão rápidos. Mesmo com a defasagem que nós temos de mais de 200 cargos de magistrados e quase 5.000 de servidores, o fato é que a Justiça do Trabalho tem atuado fortemente. Bom, a Justiça do Trabalho tem o melhor índice de informatização, praticamente 100%, a de menor burocracia. Isso ocorre porque a plena consciência nossa, de cada magistrado, de que, no geral, os temas dos processos que nós lidamos envolvem verbas de natureza alimentar para os trabalhadores e as trabalhadoras. A Justiça do Trabalho também está entre as que mais concilia no país. Eu diria que todo juiz do trabalho acaba se reconhecendo na identidade de alguém que tem que fomentar a cultura da pacificação dos conflitos. A Justiça do Trabalho é a que mais promove conciliações, tanto que soluciona, em média, 24% dos seus casos por acordo, e mais recentemente chegou a atingir o índice de 39,1%. Para além dos números, eles são importantes, mas para além deles, substancialmente falando, a Justiça do Trabalho tem que servir para corrigir injustiças e não para dar lucro. Eu digo isso porque, vez por outra, se coloca o custo da justiça, o custo do Ministério Público do Trabalho, o custo como se fosse algo a ser ponderado quando se fala na distribuição de justiça. Corrigir injustiças, reprimir concorrência desleal, combater trabalho escravo, combater o trabalho infantil, reconhecer relações empresariais corretas, são as responsabilidades que não podem ser medidas em números. Bem, eu diria que, traçado esse panorama inicial, ele é um panorama inicial, mas ele é um panorama salutar. Por quê? Porque é necessário considerar que, numa república, nós devemos prestar contas para a sociedade. Então, prestadas essas contas, é importante destacar o papel desempenhado pela Justiça do Trabalho, que eu diria ganhou contornos especiais durante a pandemia da Covid-19. Olhei os dados hoje, os dados mais atualizados do CNJ, e a Justiça do Trabalho proferiu, entre sentenças e acórdãos, que são decisões de um grau de complexidade muito maior, 1.932.705.
Total de decisões, o que incluiu impulsionar as execuções trabalhistas para que os trabalhadores pudessem receber valores, 2.006.038 decisões. Despachos movimentando os processos, 7.676.234. Mas o que mais impressiona foram os recursos que a Justiça do Trabalho destinou. Nisso, é a única justiça, e aí o Ministério Público do Trabalho também foi decisivo para esses números, é a única justiça brasileira que destinou 304.800.000 para o combate à pandemia, pesquisas científicas, proteção ao meio ambiente laboral, atendimento à população vulnerável, dentre outros aspectos. Esses somos nós na pandemia. Mas e o que se avizinha para o pós-pandemia? O que se avizinha como um desafio não apenas para a Justiça do Trabalho, seus magistrados e magistradas, mas para os advogados, advogadas, trabalhadores, trabalhadoras, membros do Ministério Público. Eu diria que a pandemia propiciou o que eu tenho chamado de uma verdadeira aceleração da experiência do trabalho à distância. Estamos nós aqui, de lugares diferentes, reunidos nesse evento, nesse seminário mais fechado, para debater temas tão importantes e algo que foi organizado rapidamente, estamos todos telepresencialmente, né? Por força das necessárias medidas de isolamento social, o trabalho, inclusive da justiça, teve que se reorganizar. E isso implicou em profundas mudanças em determinados setores. Difundiu-se na justiça, no setor público, na iniciativa privada também, a cultura do home office. Tratada por muitos, o home office, como sendo uma solução inovadora. Apesar de, claro, inúmeras empresas e até instituições públicas já vinham adotando a prática, mas de maneira mais pulverizada ao longo dos anos. Mas nós tivemos uma aceleração do tempo aqui. Apesar de haver uma determinação para retorno gradual dos muitos setores econômicos no âmbito da instituição pública, continuam sendo priorizados, pelo menos no campo do direito, os atos por meios eletrônicos. E vejam, essa semana, o ministro Luiz Fux, agora presidente do Supremo Tribunal Federal, presidiu a primeira sessão do Conselho Nacional de Justiça, e a sessão segue, inclusive na data de hoje. Assumindo a liderança do CNJ, o ministro colocou em debate e viu aprovada a iniciativa de permanência da prática de atos telepresenciais para o período pós-pandemia. Então, isso deixa de ser um instrumento na transição para passar a ser agora um instrumento permanente no modo como se organiza a justiça brasileira. É a justiça do século XXI. Evidentemente, eu não nego, há muitas vantagens nisso. Em termos de quê? Em termos de gestão de recursos públicos, de encurtamento de distâncias, de eliminação dos chamados tempos mortos do trabalho, de solução para questões de mobilidade urbana, principalmente nos grandes centros, de inclusão, considerando as acomodações que cada um tem em termos familiares, a questão das pessoas portadoras de deficiência. Basta verificar que os dados estão demonstrando que aumentaram as sustentações orais nos tribunais de segunda instância, porque agora muitos advogados não precisam se deslocar para esse ato na defesa dos interesses dos seus clientes. Mas eu não acredito que a questão possa ser analisada apenas da perspectiva, digamos, do que eu chamei agora de benesses ou de vantagens. Eu acho que alguns pontos precisam ser colocados para esse novo mundo que está aberto para nós do sistema formal de justiça, nós que precisamos da justiça. É necessário reconhecer o desafio que tudo isso representa. Veja, deve ser desenvolvida, e ainda não foi,
por todas as instituições do sistema de justiça uma política de ergonomia laboral. E aqui eu passo a pensar também nos trabalhadores e trabalhadoras. O home office, ele adoece. E ele pode adoecer de formas que até então não eram convencionalmente conhecidos por nós, nós que nos imaginamos especialistas no mundo do trabalho. E essas doenças, o home office que adoece por um excesso de permanência no trabalho, um excesso de conexão com o trabalho, ele certamente desafia pensar o que seria uma ideia de um meio ambiente efetivamente salubre e como garanti-lo para todos e todas as trabalhadoras. Um outro aspecto que é muito desafiador é o chamado acesso à justiça digital. Porque, claro, esse acesso amplo precisa ser implementado, amplo, de maneira generalizada e universalizante, ainda mais considerando qual é o público da justiça do trabalho, né? Outra possibilidade de se ampliar a acessibilidade sem aumentar gasto são ideias que têm circulado, por exemplo, e que podem fazer toda a diferença, especificamente no interior e no norte do país, que é a chamada justiça itinerante virtual, que não precisa de deslocamento físico, mas ainda assim se conseguiria atender jurisdicionados que residem em locais distantes ou que não possuem recursos suficientes para locomoção e deslocamento. Mas, claro, também aqui, por uma ideia como essa, a questão da inclusão digital vai ter que ser uma premissa. E nós não temos uma inclusão digital total para o país inteiro. Pensando agora no mundo do trabalho, na era pandemia pós-pandemia, que é a era que nós mais ou menos nos localizamos entre pandemia e pós-pandemia, eu reconheço que o quadro não é dos melhores. Nós temos um desemprego persistente, altíssima informalidade, ausência de marcos regulatórios protetivos para os chamados novos trabalhadores, como os trabalhadores de aplicativo, por exemplo. E esses aspectos, desemprego consistente, alta informalidade, ausência de marco protetivo para novas formas de trabalho, são elementos que eu chamo tradutores de aspectos de desalento. Todavia, a Justiça do Trabalho, tenho dito isso a cada magistrado e a cada magistrada, a Justiça do Trabalho tem que ser capaz de se reinventar. Por quê? Ela não pode permanecer como a Justiça do Emprego ou do Desemprego. É fundamental que novos esquemas de proteção jurídica, proteção à pessoa humana, transcendam a lógica contratual e empregatícia. É esse o indicativo do próprio artigo 7º da Constituição da República, quando estabelece direitos fundamentais para os trabalhadores e as trabalhadoras, não necessariamente para os empregados e as empregadas. O cenário também indica, e aqui eu vou tentar até falar mais pausadamente, essa fragilização da representação sindical. Essa fragilização, ela foi agravada com a reforma trabalhista, mas ela não é um legado exclusivo da reforma trabalhista. A crise de representatividade, de legitimidade sindical é anterior à reforma trabalhista. Um deslocamento, uma desacoplação, um estranhamento entre a base e as lideranças sindicais. Alguns analistas dizem que isso seria porque muitos sindicatos se mantiveram sem a capacidade de renovação das suas lideranças, as lideranças envelheceram sem acompanhar a base e repetiram, ano a ano, pautas que estavam exclusivamente centradas no aspecto remuneratório. Aspecto remuneratório importantíssimo, mas que não é o único problema da classe trabalhadora brasileira. Os sindicatos demoraram para entrar em pautas como assédio moral, assédio sexual, questão de gênero, inclusão por raça, meio ambiente do trabalho, prevenção de acidentes. Mas é inegável
que a reforma trabalhista agrava profundamente essa situação dos sindicatos. Todavia, é possível, eu diria, é viável, mais do que isso, é necessário que também aqui ocorram reinvenções do movimento sindical, especialmente para que as organizações coletivas passem a atuar de tal forma que também elas transcendam a lógica clássica da categoria ou do emprego. A maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras que nós temos hoje, são milhões de pessoas, são desempregados. Quem é que representa os desempregados? A legitimidade da representação sindical, ela depende desse repensar constantemente as pautas do mundo do trabalho, a capacidade de captar e canalizar e verbalizar essas pautas por inclusão, por proteção e por cidadania. Mas vejam, não há apenas dificuldades, não há apenas desafios, há também inovação e oportunidade. Como está na polêmica do último fim de semana até agora, grandes empresas privadas assumindo o protagonismo de ações afirmativas para a correção de desigualdades históricas no mercado de trabalho na perspectiva racial. É também uma novidade desse diferente ano 2020. E mais, a despeito de toda a polêmica desse tema, a imagem dessas empresas se refletiu na valorização das suas ações no mercado. Que sinal está colocado aqui? Isto é, ou seja, ao contrário do que possa parecer, cresce na sociedade brasileira a consciência e o desejo de que o desenvolvimento econômico seja um desenvolvimento sustentável e para todos. Além disso, a belíssima e alentadora notícia que circula hoje em todas as mídias, da ação articulada do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, atuando como uma verdadeira justiça de transição, a fim de firmar um acordo reparatório em razão de ex-funcionários que foram perseguidos durante a ditadura militar no Brasil, que se instalou de 1964 a 1985. Isso está no rol das boas e inovadoras notícias do ano 2020. Uma justiça de transição no campo trabalhista. Enfim, dizem que o século XXI tardou, mas ele acabou de começar. Então, que possamos todos nós fazer, eu diria, alguma diferença. E com essas palavras, eu queria dizer um muito obrigada por me ouvirem. Eu agradeço uma vez mais a oportunidade e o convite que me foram formulados.